Tudo bom, pessoal? Vamos para a nossa aula 3 de revisão dos conteúdos que já foram dados aqui no grupo de formação literária. Então, na última aula, a gente fez uma análise etimológica do termo clássico, né? E a gente viu que o termo clássico, ele se referia a algo nobre e elevado. Mas a gente viu também que existe uma variação que diz que o termo clássico vem de classes, que denotava um tipo especial de soldados que eram chamados as armas na Roma Antiga, né? E aí, o que acontece? Esse termo, especificamente classes, ele nos remete a algo bem característico, a um princípio da educação clássica. Por quê? Porque ele se refere a uma pessoa específica. E existe algo na educação clássica, que é um princípio, que a educação clássica tem o objetivo de dar forma, de formar uma pessoa específica. Então, a gente sabe que a educação clássica é um movimento histórico. Sendo um movimento histórico, ela não teve uma única configuração. Ela teve várias configurações. Só que nessas configurações, o que mudava, o que se alterava, era aquilo que era acidente. A essência dela permanecia a mesma, permanecia inalterada. E um dos princípios, uma dessas partes dessa essência, é que a educação clássica, ela sempre quer formar um tipo específico de pessoa. Esse tipo, ele pode se alterar de uma configuração para outra, mas esse objetivo de formar um tipo específico de pessoa sempre está na educação clássica. E aí esse classes nos remete ao quê? A esse tipo específico de pessoa. Então, em Roma, esse soldado especial era algum nobre, era alguém elevado. E para a gente entender que tipo de pessoa a educação clássica tenta formar, a gente volta ao berço dela. A gente volta à Grécia, que hoje a gente conhece como Grécia Antiga e tal, mas não tinha essa configuração no início, né? A Grécia, ela era um conjunto de povos que eram autônomos. Eles eram unidos pela língua que eles falavam e pela cosmovisão, pela religião deles, a religião politeísta, né? Então, eles tinham esses aspectos que eram semelhantes, mas em si eram povos separados, cada qual tinha sua cidade, tinha seu sistema de governo, e eles viviam de forma autônoma. Por que a gente tem essa visão de um povo grego, de uma identidade de homem grego? A gente tem essa visão em decorrência dos poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia. Só que antes da Ilíada e da Odisseia, porque a gente não tem acesso a tudo o que aconteceu na Grécia Antiga, inclusive se tem até dificuldades arqueológicas em relação a isso, não tem muito conteúdo antes da época de ouro que o pessoal fala, né? Então, o que acontece? Muito do que a gente sabe vem desses poemas. Só que a Ilíada e a Odisseia, que são os poemas completos mais antigos de que a gente tem notícia, elas faziam, esses dois poemas fazem parte de um conjunto de poemas chamado ciclo épico. E esse ciclo épico é que conta a história toda. A Ilíada, por exemplo, eu vou pegar aqui a versão de Carlos Alberto Nunes. Se você chega lá na invocação, onde o poeta ele pede às musas a capacidade de cantar, você vai ver que a Ilíada ele não está falando sobre a guerra de Troia. Olha só. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A Ilíada se refere especificamente à ira de Aquiles, ao momento em que Aquiles se ira e se retira da guerra de Troia. Então, é um pedacinho específico, bem no finalzinho lá da guerra de Troia. Esse ciclo épico, por sua vez, ele conta a história desde o iniciozinho lá,
Só que o que se tem são fragmentos deles, eles não têm esses poemas completos, né? Então, esses fragmentos, através desses fragmentos, a gente descobre o que é que aconteceu antes. E aí, eu anotei aqui, nós temos na ordem os poemas que faziam e que formam esse ciclo épico, são as Cíprias ou Cantos Cíprios, aí depois vem a Ilíada, a Etiópida, a Pequena Ilíada, a Ilio Persis, Nostoi, e aí vem a Odisseia. E o que é que ocorre? Nesses cantos cíprios, a gente descobre a história que é anterior à Ilíada, que é anterior a essa ira de Aquiles. E é nessa história, nessas histórias anteriores, que a gente entende por que nós temos essa visão da identidade dos gregos como um só. Porque o que é que acontece nesses cantos cíprios? Ele pega o iniciozinho da história, que começa lá no casamento de Tétis e Peleu. Tétis era uma das ninfas, ninfa não é o termo correto, não, mas ela era uma deusa do mar, digamos assim, deusa, filha do oceano, e ela é muito bonita, muito bela. Só que existia uma profecia que dizia que o filho de Tétis seria mais poderoso que o seu pai. E aí Zeus era muito safado, viu, gente? Zeus e Poseidon, eles admiravam Tétis muito, queria, né? Só que corria o risco dela engravidar deles, e o filho seria muito mais poderoso que eles e poderia derrotá-los. Então, ele, para impedir que viesse qualquer ser mais poderoso que os deuses do Olimpo, ele pega Tétis e dá casamento a Peleu, que era um mortal. Então, o filho dela, sendo maior que o pai, sendo maior que Peleu, que era um mortal, não ia ter problema. Ele seria um grande guerreiro, ele seria uma pessoa fantástica, mas não causaria nenhum dano aos deuses, digamos assim. Então, Zeus toma essa decisão e faz o casamento entre Tétis e Peleu. Só que nesse casamento, alguém ficou de fora. Eris, a deusa da discórdia. E aí, ela fica muito revoltada. E ela chega, pega um pomo, uma fruta, uma maçã, digamos assim, dourada, e escreve a deusa mais bela. Ou seja, aquele presente ali era um presente para a deusa que fosse considerada mais bela. E ela simplesmente coloca na frente de Afrodite, Atena e Hera, as deusas mais orgulhosas que tinham no Olimpo. E aí a treta está formada, né? Uma treta divina está formada. Elas três disputam esse título de a deusa mais bela. Só que Zeus, ele não quer outra treta. Ele não quer que aconteça uma cisão no Olimpo. E ele diz: vamos escolher um mortal para decidir isso aqui. E aí ele vai até as montanhas lá daquela região, e tem um pastor, Paris. E ele diz assim: você tem que escolher. Ele não, na verdade, quem vai é Hermes, né? O mensageiro dos deuses. Então, Hermes vai com as três deusas e diz: você vai ter que escolher. E Hera disse: se você escolher, eu vou te dar todo o poder. Você vai ser o homem mais poderoso dessa região. E Atena diz: se você escolher, você vai ser o homem mais sábio do mundo. E Afrodite diz: se você me escolher, você vai ter a mulher mais bela do mundo. E Paris, como um bom homem, foi escolher a mulher mais bela. Só que tem um detalhe: a mulher mais bela do mundo, Helena, ela já era casada. E aí o que ocorre? Ela já era casada com Menelau, que era o rei de Esparta. E aí acontece toda uma treta que Paris visita Menelau, sequestra Helena, uns dizem contra
à sua vontade, outros dizem que ela estava apaixonadinha e foi, largou marido, filho, tudo, e foi viver essa paixão. E isso dá ensejo à Guerra de Troia. Nada disso é contado na Ilíada nem na Odisseia. Isso tudo aí pertence aos cantos cíprios. E tem outro detalhe também. Se a esposa raptada foi a esposa de Menelau, porque todo mundo foi em defesa. Nesses cantos contam também a história do casamento de Helena. Helena era muito bela, havia vários pretendentes que queriam ela, e o pai dela percebeu que ia ter treta, que ia ter briga, que ia rolar, no mínimo, uma guerrinha ali. Então, Odisseu, Ulisses, muito espertamente, a característica dele ser esse cara esperto, malandro. Ele diz assim: não, você vai fazer o seguinte, você vai dizer quem vai escolher a Helena. Mas todos os pretendentes terão que fazer um voto que, independentemente de quem for escolhido, caso a honra dele seja ferida, todos vão ter que ir em defesa dele. E aí todo mundo faz esse pacto, inclusive Odisseu, todos fazem esse pacto, e na hora a Helena escolhe Menelau. Então, a identidade do homem grego, como a gente conhece, ela vem dessa reunião desses povos em combate ao desaforo feito por Paris, que era troiano. Então, é a partir daí que a gente tem a visão dos gregos como um povo. Até então, eles são povos separados. Então, Homero e esses poetas que trazem essa visão para a gente. E o que é que acontece? Quando Homero canta a cólera de Aquiles, quando ele fala sobre essa revolta de Aquiles, ele conta toda uma história. E a cólera está ali envolvida no meio. A cólera é que dá ensejo a toda essa história que é cantada por ele. E aí a gente vai descobrindo as características de Aquiles. Quem foi Aquiles? E nessa conjuntura que a gente percebe as características de Aquiles. E por que isso é importante? O que é que isso tem de relevante? O que isso tem a ver com a educação clássica? Tem a ver que Aquiles era aquela pessoa ideal que os gregos tinham como exemplo. Porque Aquiles era o maior herói da Guerra de Troia. A Ilíada, ela era a obra pedagógica, mas não só isso, mas a Ilíada era a obra pedagógica que formatava a pessoa que os gregos queriam que seus filhos, que eles mesmos fossem. E quem é Aquiles? Aquiles é o filho de Tétis e Peleu, que o casamento lá com Eris, a deusa da discórdia, deu a treta toda. Então, Aquiles era fruto da relação de Tétis e Peleu. E ele vai estar na Guerra de Troia. E ele vai se tornar um modelo por excelência dos gregos. E o que é que acontece? Aquiles nasceu, existem algumas versões. A gente sabe que os mitos têm suas variações. Na versão mais comum, Aquiles nasceu de Tétis e Peleu. E Tétis, que era uma mãe assim muito protetora, ela pega Aquiles e ela mergulha no rio Estige pelo calcanhar. Ela segura ele pelo calcanhar e mergulha no rio Estige. Então ele já é um semideus, porque ele é filho de uma deusa com um mortal. Mas esse mergulhar no rio Estige dá uma proteção especial a ele. Então ele é todo mergulhado no rio Estige e o rio Estige só não alcança a parte do calcanhar que ela estava segurando. E aí vem a expressão do calcanhar de Aquiles.
que ele morre pelo calcanhar, né? Gente, isso não é spoiler, pelo amor de Deus. A Ilíada é o poema super conhecido, então não é spoiler. E o que é que acontece? Quando ela faz isso, existem duas versões, né? Aquiles cresce como um menino, um semideus, né? Então ele tem características que são fantásticas. E aí, uma versão, que é a versão de Homero, diz que ele foi educado por Fênix, e isso é extremamente importante. Por quê? Eu peguei até aqui, deixa eu separar aqui. Uma versão diz que a versão de Homero diz que ele foi educado por Fênix. Deixa eu pegar aqui. No momento em que Aquiles se retira da guerra, que ele está revoltado, os gregos eles começam a perder feio, mas perder mesmo, porque Aquiles era o cara, ele era o suprassumo. Ele era o melhor guerreiro. Ele fazia falta pra caramba. E aí os caras começam a ficar desesperados. E Agamenon, que é o comandante maior do exército, porque assim, não é que Agamenon fosse rei, não, ele era rei de Atenas, mas os outros também eram reis. Então, era uma reunião de pessoas por igual, mas pessoas que estão na mesma estatura, digamos assim. Mas, como ele trouxe a maior quantidade de navios, soldados, armas, então ele era considerado comandante. Então, existia um dever de. Um dever de consideração em relação a ele, porque ele estava nesse papel de comandante. Mas em termos de em termos, digamos assim, políticos, eles estavam na mesma estatura. Cada qual era como se fosse um país soberano. Cada qual era uma terra soberana. E aí Aquiles, ele fica muito revoltado quando Agamemnon, ele decide que quer pegar a escrava que que coube a ele na partilha das conquistas. Então ele se retira da guerra, muito revoltado, muito revoltado. E aí Agamenon pertence como os gregos começam a assim, tomar muito na cara, eles começam a perder assim uma grande quantidade de pessoas. Agamenon percebe que ele fez uma loucura, ele simplesmente se revoltou contra o maior soldado que tinha ali. Aqueles fazia muita falta. E o que é que ele faz? Ele diz assim: não, vou fazer uma meia-culpa aqui, ó. Vai lá, Fênix. Vai lá, Odisseu. Fala com ele, leva esses presentes aqui, presentes dignos de um rei mesmo. Presentes maravilhosos. Vai lá, leva esses presentes aqui para ele e pede para ele voltar para a guerra. E aí, Fênix, segundo Homero, foi o preceptor, foi o tutor, foi o mestre de Aquiles. E aí tem uma parte que, aí quando Fênix chega lá, Odisseu fala primeiro, mas Fênix se refere a Aquiles, ele diz: se, nobres Aquiles, de fato pretendes voltar para a pátria, porque Aquiles sai da guerra e ele diz que não, eu vou voltar, eu vou pegar os Mirmídones, que eram os soldados dele, e eu vou voltar para Fítia, que era a terra dele, né? Só que ele não volta, ele fica lá, né? Porque ele gosta da treta, ele gosta da guerra, e aí ele não volta. Ele permanece lá em Troia, mas retirado da batalha. E aí Fênix fala: se, nobres Aquiles, de fato pretendes voltar para a pátria e te recusas de todo a livrar os navios acaios do voraz fogo, uma vez que ainda a cólera ao peito te inflama, como é possível, meu filho, pensares que eu possa ter vida longe de ti? Por Peleu fui mandado seguir-te no dia em que de Fítia te enviou para o filho de Atreu Agamemnon, ainda na infância igualmente inexperto nas guerras penosas, e nos discursos das ágoras, onde os heróis se enaltecem. Olha só, sua intenção foi que viesse contido porque te ensinasse como dizer bons discursos e grandes ações por em prática. Aqui, nesse pedacinho, a gente descobre que Fênix foi o tutor de Aquiles, que Fênix pegou Aquiles quando era criança para ensinar, ou seja, Peleu envia Aquiles a Fênix quando ele era criança, porque é assim que era feito. E esse é um outro princípio básico da educação clássica.
O professor, a pessoa, o mestre, é um princípio chamado princípio da pessoalidade, segundo o professor Rafael Falcon. O mestre, ele era escolhido a dedo, não pelo currículo que ele tinha, não pelo conteúdo que ele tinha, mas pela pessoa que ele é. Porque existe uma forma ideal, que no caso é Aquiles. Aqui a gente sabe que é posterior a isso. Essa visão é posterior a isso, porque Aquiles é um dos mitos que ele utilizam para ser esse modelo. Mas quem transmite esse modelo à pessoa, ao aluno, é o professor, é o tutor. E ele transmite na sua pessoa, é a pessoa, não é o conteúdo, não é o currículo que ensina, não é o método pedagógico, é a pessoa do professor, o que ele é, que transmite esse modelo ideal. Então, Fênix foi escolhido por Peleu, não pelo conteúdo que ele tinha, mas pela pessoa que ele era. Entende? E aí ele vai e ele pega Aquiles, ele pega não, Aquiles é enviado a ele, para que ele fosse o tutor de Aquiles. E o que é que ele diz que ele ensina a Aquiles? Ele diz que ainda na infância, igualmente inexperto nas guerras penosas, ou seja, Aquiles não tinha capacidade para a guerra, Aquiles não sabia lutar, ele ainda era uma criança. E nos discursos às ágoras, ou seja, Aquiles não sabia se expressar, ele não sabia defender uma posição, ele não sabia conversar diante dos grandes, diante dos cidadãos, que naquela época a gente sabe que nem todo mundo era cidadão. Cidadão era um tipo específico de pessoa. Escravos, mulheres, crianças não eram cidadãos. Né? A gente sabe disso. E aí o que é que acontece? Ele diz que Aquiles não sabia nem isso, nem lutar, nem discursar. E aí ele diz: sua intenção, ou seja, a intenção de Peleu, foi que viesse contigo, porque te ensinasse como dizer bons discursos e grandes ações por em prática. Então, aqui nessa conversa de Fênix falando com Aquiles, tentando convencê-lo a entrar na guerra, a gente percebe qual era o princípio que estava ali na educação clássica e que era transmitido aos gregos através dos poemas homéricos. Então, um tutor, um preceptor, um educador, ele tinha a função de ensinar a ser um bom guerreiro, ensinar a guerrear, e ensinar a fazer bons discursos. O professor Falcon, ele fala especificamente que a guerra, ela era, você ser bom guerreiro era essencial, não só para que você sobrevivesse, mas que você fosse louvado, e fazer bons discursos era para você comemorar, era a forma como eles comemoravam a vitória. Se você não soubesse fazer um bom discurso, se você não soubesse cantar os feitos dos heróis e do pessoal lá, né, que participou da guerra e tal, você era considerado inapto, entende? E aí tem uma parte aqui, outra parte essencial, que logo quando o Fênix e Odisseu, ele chega para para tentar convencer Aquiles a voltar para a guerra, ele diz assim, ó, Homero no caso, né? Quando chegaram as tendas e naves dos fortes Mirmídones, que era o povo de Aquiles, né? Os soldados de Aquiles. Aí, enlevado, o encontraram tangendo uma lira sonora de cavalete de prata, toda ela de bela feitura, que ele do espólio do burgo de Essião para si separara. O coração deleitava façanhas de heróis decantando. Em frente dele, somente calado, encontrava-se Pátroclo, pacientemente a esperar que o Pelida concluísse o seu canto. Então, o que é que acontece? Aqui a gente já vê como essa educação de Aquiles era feita, né? Ele foi educado para ele cantar na lira, para ele recitar os poemas dos feitos dos grandes heróis. Então, você vê que na própria obra que serve como obra pedagógica fundamental, eles mostram como deve ser feito esse ensino da criança grega para que ela se torne semelhante a Aquiles, que era esse ideal. Entende?
Então, a própria Ilíada, ela mostra isso. A gente sabe que a primeira configuração da educação clássica foi lá na Grécia. Então, nos próprios poemas homéricos, a gente vê essas dicas, esses detalhes sendo mostrados. Agora, a gente tem que realmente prestar atenção, porque senão nos escapa, né? Principalmente porque a gente não está acostumado com poemas, e ainda menos com poemas que têm uma configuração diferente daquela questão da rima, uma métrica diferente das quais nós estamos acostumados. Mas você vê aí que no poema, num dos poemas que tem nesse ciclo épico, que mostra como essa identidade grega foi formada, ele já dá os aspectos educacionais de como deveria ser formado o homem grego, né? Ele mostra ao mesmo tempo o ideal, que é o Aquiles, e como ele foi formado. E essa é uma versão, mas existe ainda uma outra versão que a gente encontra no dicionário de mitologia do Pierre Grimal, que ele fala o seguinte, que nessa versão aqui, Aquiles ele não foi ensinado por Fênix. São duas versões, tem a versão de Homero, e existe uma outra versão em que Aquiles ele foi educado por Quiron. Quiron, ele era um centauro, mas ele não era um centauro como os outros centauros, ele era um semideus, filho de Urano, e ele era, assim, expert em tudo que você imaginar, ele sabia tudo de medicina, sabia tudo de gay, ele era o suprassumo da inteligência, digamos assim. E por isso mesmo, os deuses, eles sempre buscavam a Quiron para que ele ensinasse aos heróis, fosse o preceptor dos heróis. Porque não era só o conteúdo que ele tinha, era a pessoa que ele era. Mais uma vez, né? A gente vê que a pessoa, o tutor, quem é o tutor, é muito mais importante para a educação clássica do que o conteúdo em si. E à medida que a gente for passando de fase, né? Olhando as configurações da educação clássica, você vai ver que isso permanece. Porque isso é a essência na educação clássica. E aí, Grimal fala assim, que a forma como o centauro, Quiron, educou Aquiles foi o seguinte, já mais crescido, começou a exercitar-se na caça e no adestramento de cavalos, bem como na medicina. Além disso, aprendia a cantar e a manejar a lira, e Quiron exercitava-o na prática das virtudes dos antepassados, o desprezo dos bens deste mundo, o horror à mentira, a moderação, a resistência às más paixões e à dor. Alimentavam-no exclusivamente de entranhas de leões e de javalis, para lhe comunicar a força desses animais, de mel, que lhe devia conceder a doçura e a persuasão, e de medula de urso. Foi Quiron ainda quem lhe deu o nome de Aquiles. Antes chamavam-lhe Ligiron. Então, quer dizer, olha só o fundamental, né? A forma fundamental como Aquiles era ensinado. Então, o mel dava a doçura da lira, porque ele precisava dessa doçura para estar presente entre os grandes homens da Ágora, estar entre os primeiros, estar entre os clássicos, entre a nobreza, a excelência, né? Lembrando que clássico é uma palavra que deriva do latim, não é mais clássico nesse sentido, de pessoa excelente. E aí o que acontece? Essa educação de Aquiles, ela tem um nome específico lá na Grécia. Era areté. O que é que isso significava? Significava, não existe uma tradução específica para o português, não existe. Aqui a gente traduz muito como excelência, significava uma educação de excelência. Mas o que era excelência para os gregos especificamente? Aí a gente vem e pega o conceito de Werner Jäger. Na Paideia, a obra Paideia, é um livro... tá distante, não vou pegar não. Na Paideia, Werner Jäger diz que a areté significava o mais alto ideal cavalheiresco unido a uma conduta cortês e distinta de heroísmo guerreiro. O que é que isso significa? Significa que o ideal do homem grego, que a paideia, que é esse movimento
pedagógico do grego queria formar era o melhor guerreiro possível. O melhor guerreiro possível, que tinha uma atitude, uma conduta cortês. E essa conduta, ela tinha uma força moral muito grande, mas essa força moral, ela estava intimamente relacionada com a força física, com as capacidades físicas desse guerreiro. Entende? Então, isso daí forma essa visão de excelência do grego. Era um homem que, ao mesmo tempo, ele tinha o mais alto grau de capacidade guerreira, ele tinha um comportamento nobre, ele sabia discursar, ele sabia falar, defender argumentos, ele sabia falar na ágora, e essa formatação toda aí você encontrava em Aquiles. Aí você pode dizer, mas espera aí, tem alguma coisa de errado aí, porque o Aquiles que eu conheço, a história de Aquiles que eu conheço, não parece tanto assim, tem alguns elementos que não parece que ele é, mas ele era. Agora, eu não vou dizer o que ele era agora, porque a gente precisa ver umas coisinhas antes, mas já tem em mente que Aquiles, ele era esse ideal, ele comportava essas duas partes, e a gente vê que na própria Ilíada, ele mostra isso, né? Que na visão de Fênix como preceptor, ele mostra, mas na visão de Quiron também. Essas características que a gente leu aqui no Grimal, mostra que toda a educação dele era voltada para isso, para criar um homem excelente. E esse homem excelente seria um guerreiro excepcional, e ele faria discursos, ele saberia discursar, ele saberia falar entre os pares deles, que eram os nobres. Né? Então, toda a educação grega, toda essa identidade, toda a pedagogia grega, a paideia, ela buscava formar esse tipo de ser humano. Os jovens que olhavam Aquiles como um ideal, eles buscavam ser dessa forma. Um guerreiro, um tremendo guerreiro, e ao mesmo tempo um bom orador. E a gente vai ver mais um pouquinho para frente que isso daí é essencial na cosmovisão grega. Então, para a formatação grega, para a configuração grega da educação clássica, esse é o ser humano ideal. Aquele que é um bom guerreiro, um ótimo guerreiro, na verdade, que faz o uso, que tem uma força moral, mas também tem uma força. Essa força moral não está distinta da força física e que ele consegue fazer bons discursos. Tá certo? A gente acaba essa aula 3 por aqui para eu não me estender mais. E aí, na próxima aula, a gente continua essa discussão. Ok? Até mais.